Aparentemente, esse é um projeto de mera formalidade, no sentido que, quando você entra numa autoridade pública olímpica, você deve sair ao final do evento. A previsão, inclusive, do encerramento da autoridade pública olímpica seria no ano de 2018, porque uma das principais funções é exatamente resguardar e garantir o legado dos Jogos Olímpicos, reunindo o governo municipal, estadual e federal. Pela federação, pela União, já foi finalizada a autoridade pública olímpica e agora o Estado do Rio segue o mesmo padrão, inclusive se antecipando ao ano de 2018. Ainda que pareça uma mera formalidade, é necessário o aprofundamento do debate das questões dos legados olímpicos. É também necessário fazer aqui uma análise de que as questões dos legados, eles não podem ficar sustentados apenas pela municipalidade, porque parece, muitas das vezes, e não foi diferente na organização e na execução, de que muita coisa ficou nas costas da prefeitura e se esquece que esse que é um dos maiores, se não o maior evento do planeta, não é apenas para a cidade do Rio de Janeiro, mas é para o Brasil e é para o estado do Rio de Janeiro. Me preocupa muito a forma como o estado do Rio de Janeiro se comporta diante de seus municípios, muitas das vezes fazendo com que o município seja uma coisa separada de seu corpo, quando um estado se faz por seus municípios. E aí, eu quero dizer que é pertinente a análise, não só do ponto de vista do evento realizado e dos legados que deixou ou deveria deixar, ao mesmo tempo que deve-se fazer uma análise da relação nação-união com o Estado com os municípios. É por isso que pode parecer que não tem nada a ver, mas há necessidade de um novo pacto federativo. Esse tipo de situação nos possibilita, muitas das vezes, pensar um pouco melhor nessas questões, porque estas relações não têm sido justas, como, ao meu ver, não foram tão justas com o município do Rio de Janeiro, tanto a União como o governo do Estado. Agora, se a gente vai falar de legado, é importante a gente ressaltar mais uma vez a questão da falta de transparência com que se lida com aquilo que é público, com aquilo que é de todos nós. É um absurdo vir esse projeto para casa sem um relatório mínimo do que foi utilizado de recurso para essa questão que a gente está exatamente debatendo aqui hoje. A autoridade pública olímpica, o que realmente, efetivamente, ela cumpriu e aquilo que ela não cumpriu. Vamos lembrar, qual era o maior legado que o Estado deixaria com relação às Olimpíadas? A despoluição da Baía de Guanabara. Algo que simplesmente parece que foi esquecido, algo que se passa como se estivesse tudo bem, mas não está tudo bem, não ficou tudo bem. O Estado do Rio, que tinha poucos compromissos com a Olimpíada, a maioria dos compromissos era do município, da Prefeitura do Rio, e vamos elogiar os avanços na questão da mobilidade urbana, ainda que a gente vai discutir realmente que socialmente é uma separação cada vez maior, como gosta de dizer o deputado Marcelo Freixo, uma cidade que existe de um lado do túnel para cá e do outro lado do túnel é outra cidade, não é a mesma cidade tão maravilhosa assim. Mas o Estado tinha duas metas com as Olimpíadas. Uma fez de forma desastrada, que é a questão da linha 4 do metrô. Não cumpriu com aquilo que tinha sido acordado, porque até hoje você não tem o metrô para Gávea, para outras regiões. Uma obra extremamente cara, uma obra cheia de desvios, de corrupção e inclusive de incentivos fiscais muito esquisitos de empresas envolvidas na Lava Jato, e que inclusive já levou à prisão recentemente alguns membros do governo. Ao mesmo tempo que endividou sobremaneira todo o estado do Rio de Janeiro com a linha 4 do metrô, não fez a Baía de Guanabara. Ou seja, o estado do Rio de Janeiro, o governo do estado, para as Olimpíadas foi simplesmente desastroso e é uma pena. Então, já encerrando, senhor presidente, nessa discussão da autoridade pública olímpica, cabe o reconhecimento a tudo que ficou nas costas da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e, efetivamente, a ausência ou uma participação não tão
ideal assim da União e do governo do Estado. A Olimpíada não era só da cidade do Rio de Janeiro, não é só da cidade do Rio de Janeiro. A Olimpíada é do Brasil, a Olimpíada é do Estado do Rio de Janeiro. E aí, finalizando, cabe também a reflexão da necessidade de que a gente precisa inverter a lógica e começar a ter melhorias para os municípios, o fortalecimento das políticas nos municípios, incluindo os recursos, principalmente eles, para depois pensar em Estado e depois pensar em União. A necessidade de um novo pacto federativo, ela é mais do que urgente para mudar essa relação como tem se estabelecido hoje. A Olimpíada serve apenas como mais um exemplo dessa situação.